Uhum. É, eu pensei da gente fazer essa conversa hoje para saber como que tá como que vocês estão fazendo o IA que eu tinha passado, se vocês estão tendo muita dificuldade, como que foi essa parte. Vocês Meu querem? Deus, como mexe nisso? Ó, se você quiser, se você quiser, tem uma barrinha de ferramentas embaixo da tela. Você passa seu mouse lá que tem várias opções. Aí uma delas é o seu microfone, que você ativa ou não, e a câmera também, que ativa ou não. Ah, entendi. Achou? Tô com meu pijama ainda do Brasil, da camiseta do Tudo Brasil. Bom bem. dia, Se você não soubesse, se você não falasse, ninguém ia saber, entendeu? é toda. É, então, e ontem eu dei uma olhadinha no Ava, e aí eu vi que vocês não deixaram dúvida nem nada. Eu queria saber da atividade do estudo dirigido. Professora, tá me ouvindo? Não tô Tô conseguindo ouvindo. verificar vocês. Você Tá tá me me ouvindo? vendo? Eu tô vendo Leidiane, Maiara não. Pois é, será por quê? Então, olha Eu não, no. não... Tem uma Ah, barrinha de aqui, peraí, ferramentas liberou. embaixo. Achou? Será? Liberei o aqui. Ah, peraí. Agora sim. Ai, gente, que saudade. Sem ver todo mundo. Então, entrei assim do nada, o que vocês estavam falando? Eu vi que vocês estavam falando do AVA. Então, eu Eu falei que eu tava ontem entrei. respondendo umas Pode falar. Então, eu tava respondendo ontem as perguntas. Na verdade, eu tô meio perdida, eu não tô conseguindo estudar em casa, essa é a verdade. A Uhum. rotina de casa limpa, cuida de criança, marido, e acabo não conseguindo. E ontem que eu fui ver que tinha as atividades, aí eu respondi as perguntas e vi que tem umas atividades que tem, é tipo uma prova. Aí depois eu queria que a senhora explicasse também como que vai ser o acesso, porque eu não tô assim, tô me adaptando ainda. Tá, vou explicar. Então, lá tem algumas atividades que são atividades de aula, que é o fórum, por exemplo, que é para vocês comentarem lá como vocês fariam comentários durante as aulas mesmo, né? É, por exemplo, deixar uma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, fazer algum comentário, olha, eu achei legal essa parte do texto, parece com tal situação que eu já vi, essas coisas. O fórum é para isso, só para fazer um comentário informal mesmo. Aí, o estudo Uhum. dirigido, que você falou que é parecido com uma prova, eu imagino que você está falando disso, é, ele é um instrumento avaliativo, que é o IA. Né? A gente faria ele em Certo. sala da mesma forma como ele está lá, seria também o estudo dirigido, só que eu ia dar para vocês fazerem em sala mesmo, né? Foi até melhor, entre aspas, fazer agora, porque aí vocês tiveram um tempo maior para fazer. Eu daria só o horário de aula para vocês responderem, né? Eu tinha pedido para ir com os textos lidos e daí eu só daria o horário de aula para vocês responderem. E aí, aquele estudo dirigido, vocês podem fazer em dupla ou trio, para responder as perguntas, e aí me enviar pelo Ava mesmo. Deixa eu ver se eu coloquei, mas eu acho que eu coloquei um lugarzinho lá para vocês. Você deixou seu e-mail lá para enviar. É pro e-mail ou no AVA? Tem um Deixa eu ver e-mail, você se falou eu assim, essa coloquei. atividade tem que ser enviada por e-mail. Então é no e-mail mesmo. É no e-mail. É que tem Mas é só essa alguns. atividade. Sim, por enquanto é só essa que tem que entregar. A partir das aulas que vocês vão ter na quinta-feira, de quinta-feira em diante, vocês vão ter aula todos os dias, no mesmo horário que tem aula, só que virtualmente. E vai ser, por exemplo, se a nossa aula de hoje, que é de 1h30, na semana que vem vai ser das 8 às 9h30. Aí as outras aulas, que são 3 horas, vão ser das 8 às 11, só que vai ser virtual,
né? Então, acho que isso vai ajudar vocês a se organizarem, que você falou em relação à rotina, por exemplo, vai ajudar a se organizar, porque você vai ter que estar disponível nesse momento. Claro, se tiver algum problema e você não puder estar disponível ao vivo, a aula vai ficar gravada. Então, aí você pode assistir depois. Mas é legal que você possa participar, que daí você traz as suas dúvidas na hora, né? Se você já souber que não vai poder participar, você avisa para algum colega seu, que daí as meninas trazem suas dúvidas e daí eu respondo, né? Mas a gente vai continuar seguindo com o conteúdo a partir de semana que vem. Você teve dificuldade para mexer no AVA também? Ou só foi uma questão da rotina? Eu verifiquei lá que tinha essa atividade, né, essas perguntas para responder. E eu vi também no outro espaço que seria tipo para você responder umas perguntas dentro do AVA. E eu fiquei na dúvida, mas eu fiz as perguntas e eu falei, vou verificar com a professora amanhã se é para responder essas que estão no AVA também, que é como se fosse uma prova mesmo. Aí eu iniciei, mas depois eu saí. Então, o que está no sistema, eu já lembrei como é que tá. O que está no sistema é a mesma coisa que está naquele documento que eu pedi para mandar por e-mail. Só que vocês que têm acesso ao AVA, pode fazer pelo AVA mesmo. Responde lá direto. E aí, aquele documento eu coloquei lá para vocês poderem mandar para algum colega que não tem acesso ao AVA. Se tiver alguém que não tá conseguindo acessar o AVA, aí vocês podem mandar aquele documento e a pessoa me manda por e-mail. Entendi. O documento também ele tem em PDF. Eu queria responder, digitar as respostas embaixo das perguntas, mas ele está em PDF. Eu coloquei ele lá em PDF porque às vezes no AVA ele não... O documento em Word, às vezes ele fica corrompido depois, por isso que eu coloquei em PDF. Mas você não precisa copiar as perguntas para responder. Só coloca que você escreve no topo da folha, estudo dirigido e o seu nome, os dados, né? E aí você coloca só as respostas. Mas como você tem acesso ao AVA, você pode responder direto pelo sistema. Só precisa finalizar a tentativa. Se você não finaliza, eu não consigo corrigir. Então, você precisa finalizar. Ah, tá. Tá? Que dá para você entrar e sair fica tudo várias gravado vezes. No AVA também. Fica tudo no AVA, Eu coloquei, deve ser por isso que uma das minhas perguntas não saiu lá, professora. Eu acho que é porque eu não finalizei, então. Porque pode ser. Eu mandei uma pergunta para ela. Porque eu Deixa fiquei muito. Na verdade, eu não. Voltei. Perguntas dava para fazer em dupla até em trio, mas eu respondi sozinha, porque vocês me abandonaram. Eu falei, elas devem ter feito já. A gente foi conversar também ontem à noite, faltando meia hora para entregar o trabalho. Tem que ver hoje. As perguntas. Na verdade, a gente acomoda em casa, né? Gente, eu faço tudo. A hora que eu vou ver, já tô cansada. Lá, vou dar só uma descansada. Aí quando eu vou ver, já não dá mais. E aqui em casa. Deixa eu ver se eu tô querendo falar. Peraí. Não, pode falar, pode falar. Ô, gente, cadê a professora que eu tô vendo? Voltei agora, caiu minha internet, eu acho. Então vamos lá, então. Só falei porque eu não vi que a senhora tava na sala. Não, tranquilo. Eu tô abrindo aqui o AVA para ver se o que tá disponível. Eu só não tô vendo a imagem. Não? Ué, pra mim tá... Não, só tô ouvindo. Ninguém tá me vendo? Deixa eu ver aqui na setinha. Porque tem que arrastar pro lado. Agora sim. Tá. É que assim, se você for na parte de cima, no canto direito, em cima da tela, tem um jeito que você escolhe como você quer ver como você quer ver as pessoas que estão na conversa. E aí, se você clicar lá em um que tem vários quadradinhos pequenininhos, aí aparece todo mundo um do lado do outro, se você clicar nesse. Agora ficou tudo grande. Melhorou. Isso. Aí dá pra ver todo mundo. Tudo novo pra mim, nunca utilizei essa ferramenta. Eu também tô aprendendo agora, que eu já dei aula ontem, já tive reunião por esse aplicativo, mas eu também tô aprendendo. Deixa eu ver o estudo dirigido. Como que vocês fizeram? Questões para o estudo dirigido. Teve alguma questão que vocês acharam que foi muito difícil ou foi tranquilo para responder?
Professora, Eu todas achei foi difícil para mim. Todas foram difíceis? Todas foram. Eu solicitei ajuda do livro também, de um amigo meu profissional da área também. E ele me auxiliou e me ajudou, né? Uhum, Porque eu tenho uma grande dificuldade de estudar sozinha, assim. Eu prefiro, assim, 1000 vezes perguntar para um professor do que fazer sozinha. uhum, Por agora, né? Porque eu tô meio enferrujada ainda. Não consigo ainda fazer um cronograma assim certo e seguir a risca ainda. uhum, Mas respondi todas, senti dificuldade em todas, professora. Acho muito amplo, psicologia é muito ampla, as respostas, eu fico com medo de como vai ser a prova, porque não é uma coisa muito engessada, né? É mais ampla, né? Então, não sei de que forma a senhora vai analisar as respostas na prova. uhum. Não, eu acho que é um tipo de estudo diferente do que vocês estão acostumados, porque a enfermagem tem as coisas claramente o que é e o que não é, né? As respostas da psicologia, elas podem ser, depende, mais ou menos, né? São respostas um pouco mais subjetivas. Então, acho que essa diferença é bem importante mesmo na hora de responder. Eu tô vendo aqui no AVA. Olha, só tá aparecendo, deixa eu ver, reavaliar tudo. Só aparecendo duas respostas. Minha internet tá demorando para carregar. Não sei se é o AVA que não tá funcionando direito ou se é a minha internet que tá meio lenta, mas tô tentando abrir os trabalhinhos de vocês. Até podia ter olhado os trabalhos antes, mas eu olhei aqui Eu não se vocês enviei tinham ainda. deixado dúvida. Eu vou enviar ainda. Tá. Vou enviar. Vou digitar, porque eu fui escrevendo no caderno e agora eu vou digitar. Uhum. Eu vou, quando ele terminar de carregar, eu olho. Mas assim, se vocês tiverem tido alguma dificuldade, a gente pode tirar as dúvidas hoje. E eu deixei também um vídeo lá no Ava. Realmente, você tá aparecendo quem eu consigo corrigir. O da Leidiane, o da Daiane, da Stephanie, Luana, Vera, Laura e só. O resto, o o meu. seu, por exemplo, Maiara, aparece, só que ele não tá finalizado, tá em progresso ainda. Kathleen É, também, Lincoln também, Priscila também. Então tem que entra lá, daí vocês finalizam a tentativa, aí eu consigo corrigir. Se vocês tiverem ficado com dúvida em relação a alguma coisa, a gente pode trabalhar essas dúvidas hoje, mas eu também coloquei lá um vídeo explicando alguns pontos também desse assunto. É um vídeo com um slide. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada lá depois, depois dessa chamada aqui, vocês assistem o vídeo que eu estou explicando lá esse assunto, né? O mesmo assunto que é do IA também. Aí vocês dão uma olhada se tem alguma coisa no vídeo que pode ajudar nas respostas de vocês. Eu imagino que deve estar sendo difícil responder sozinho, sem poder tirar as dúvidas na sala de aula, né? Mas por isso que eu coloquei o fórum, que aí vocês podem colocar as dúvidas lá e aí eu vou ajudando vocês a responderem. Tem um lugar onde vocês conseguem mandar mensagem também. E aí pode me mandar mensagem nesse lugar, que aí eu ajudo vocês a tirar as dúvidas também, certo? Professora, Sim. será que você pode ajudar na questão 3? Com a questão seguinte, com a produção do conhecimento está relacionada com as condições materiais do momento histórico em que se dá. Exemplifique. Eu realmente não consegui entender. Lembra na aula, eu cheguei a explicar para vocês que na Idade Média, a Igreja Católica tinha um monopólio sobre o conhecimento, sobre os estudos, lembram disso?
Na última aula que a gente teve, a gente falou sobre isso. Logo antes da... Tem um cachorro latindo aqui do lado. Acho que é da minha vizinha. Logo antes foi naquele dia que dispararam o alarme de incêndio, a última aula, né? Antes disso acabar, né? Antes disso acontecer, a gente estava falando disso, que a Igreja Católica tinha um monopólio sobre a produção do conhecimento. Então, essa pergunta, ela está falando disso. Por exemplo, lá naquele momento, o foco era a relação do homem com Deus. Então, todo o conhecimento que era produzido, todo o conhecimento que era tido como válido, ele estava dentro disso, né? Ele tinha a ver com o que a religião aprovava. Então, tinha a ver com as condições políticas da época, né? E as condições materiais, porque só a igreja que tinha dinheiro para investir em pesquisa, por exemplo. Aí, já lá no Renascimento, já era diferente porque as ideias já eram mais relacionadas às necessidades do homem. Então, a pesquisa era voltada para a compreensão do homem. Então, né, nesse momento, no Renascimento, as condições materiais favoreciam que a ciência se desenvolvesse como a gente conhece hoje. Favorecia que não só a ciência, a arte, a literatura, várias áreas do conhecimento se desenvolvessem. É mais ou menos nesse sentido de pensar o que o contexto ajudou ou atrapalhou o desenvolvimento de um conhecimento. Por exemplo, hoje, a situação que a gente está vivendo agora do coronavírus, apesar de ser uma situação extrema, que a gente está correndo risco de vida, que o nosso sistema de saúde vai ficar sobrecarregado, tudo isso, mas isso está favorecendo o desenvolvimento da pesquisa nessa área. Então, provavelmente, nesse momento, vai sair muitos artigos, muitos estudos sobre como o vírus funciona, como combater o vírus, sobre possíveis medicamentos que podem ajudar, sobre como que o vírus evolui depois que uma pessoa se contagia. Então, esse contexto histórico está favorecendo que esse tipo de conhecimento seja desenvolvido. Entendido? Eu coloquei... O exemplo que eu dei é que a mercadoria, o objeto, ele ganha valor sobre o homem. Aí eu coloquei um exemplo. Mais ou menos assim, o exemplo que eu coloquei. Não sei se eu leio aqui, é um pouco grande. Se você quiser, O pode exemplo ler. que eu coloquei assim, o que o Uno faz, uma Ferrari faz, né? E isso é chamado de fetiche de mercadoria, quando o objeto ganha valor sobre o ser humano. Então, mas eu concordo com você, mas eu não sei se isso é conteúdo dessa aula. Você achou alguma coisa nesse sentido nos capítulos do livro que a gente trabalhou? Não muito. Coloquei mais sobre o que eu acho. Entendi. Mas eu acho que era mais a última pergunta, que é relacionada mais ao nosso achismo, né? A última pergunta, ela é mais aberta para vocês responderem como vocês entenderam, né? Mas essa pergunta, lê ela de novo, lê a pergunta de novo. Ixi, eu só tô com as respostas, eu não abri. Alguém Se tem quiser, aí eu as tenho perguntas? aqui. Eu tenho. Como a produção do conhecimento está relacionada com as condições materiais do momento histórico em que se dá? Exemplifique. Então, condição material, tá falando de condição material, mas tá falando de produção de conhecimento, não de produção de bens, por exemplo, de um carro, entende? Então, acho que foge um pouco da pergunta, a sua resposta. Nesse caso, Então, é só o exemplo. Isso, nesse caso, você teria que pensar como que o contexto econômico, o contexto político, o contexto social favorece a produção de conhecimento. Por exemplo, se o nosso governo, vamos supor, o governo federal, o Ministério da Educação, se ele oferece bolsa
para pesquisadores da área da saúde, como nós somos, vocês são estudantes da área da saúde. Se eles oferecem bolsa para estudantes da área da saúde e não oferece bolsa para estudantes da área, sei lá, da engenharia, provavelmente a gente vai produzir muito mais conhecimento relacionado à saúde do que relacionado à engenharia, certo? Porque a gente está pagando pessoas para fazerem pesquisa em uma área e não em outra. Vocês concordam comigo? Então, é dessa forma que o contexto econômico, o contexto material, quando a gente está falando de contexto material, pode levar em consideração econômico, político, o contexto social, a cultura, né? Como que seria o contexto da realidade, como que a realidade influencia na produção de conhecimento. Nesse caso aí, se vocês quiserem olhar no texto, onde ele vai falar sobre isso é nesse período da Idade Média, que ele vai falar por que o conhecimento no momento da Idade Média não teve um grande desenvolvimento, e o desenvolvimento que teve foi relacionado ao relacionamento do homem com Deus. Enquanto que lá na Grécia, por exemplo, também tem uma parte que ele fala, a autora fala disso, que ela fala assim, nesse momento, eles começaram a explorar, por exemplo, por que que o homem se comportava de determinada maneira, por que que o homem pensava como ele pensava, de que forma que o homem aprendia. Esses questionamentos, eles só puderam aparecer porque os problemas mais práticos dos gregos já estavam resolvidos. Eles já tinham a economia funcionando, eles já tinham resolvido problemas de arquitetura, eles já tinham resolvido problemas até de astronomia para entender a meteorologia e como que a plantação ia se beneficiar do clima, enfim, coisas desse tipo. Então, esses problemas práticos já estavam resolvidos. Eles estavam com tempo sobrando, entre aspas, para questionar sobre o fazer do homem, né? É mais ou menos por aí. No Renascimento, então, como o estudo ele era voltado para o homem, quer dizer, não era mais voltado para o homem negro, ou se esse desenvolvimento, ou porque naquela época o desenvolvimento, como você está falando, da arquitetura, entre outras coisas, já estava melhor e aí era... São dois momentos diferentes. Esse que eu falei da arquitetura, eu estava falando lá dos gregos, né? Eles já tinham desenvolvido isso, então eles começaram a questionar sobre o homem. Lá no Renascimento, houve uma quebra com os dogmas da igreja. Então, por mais que a Igreja Católica considerasse errado, por exemplo, fazer pesquisa com o corpo humano, mas já não estava mais se levando em consideração 100% o que a igreja considerava. A igreja já não tinha mais esse poder tão grande que tinha na Idade Média. Então, o fato da igreja não ter mais esse poder tão grande favoreceu que se desenvolvesse os estudos da anatomia, da fisiologia, por exemplo. E nessa questão do recurso material no Renascimento, como que entra? Porque na Idade Média a igreja era que tinha o dinheiro, ela retinha o dinheiro para ela. Então a informação de tudo era apenas para quem ela decidia que iria estudar, né? Ou quem poderia ter o conhecimento. É porque quem tem o dinheiro, se o dinheiro estava só na mão da igreja, era a igreja que decidia em que ela ia investir. Uhum. Então, ela ia investir em pesquisadores, em cientistas, em filósofos que tinham uma visão de mundo parecida com a dela. Já no Renascimento, o dinheiro já estava mais dividido, né? Depois teve o período do Renascimento, e aí já teve um período que aí no livro tá chamando de psicologia científica, né? Nesse período, já existia o capitalismo, então as pessoas já tinham mais acesso
o dinheiro não era tão centralizado em um poder, mas todo mundo podia trabalhar, todo mundo podia vender sua mercadoria, e aí tinha esse dinheiro. Então, outras pessoas tinham dinheiro para investir em desenvolvimento do conhecimento. Então, a diferença depois do Renascimento é essa, que o recurso ele era mais, não que era democrático, que todo mundo tinha dinheiro. Até hoje não é todo mundo que tem dinheiro, né? Mas o dinheiro não está na mão só de uma pessoa especificamente, ou só de uma instituição, que no caso era a igreja, né? Então, o investimento podia vir de diversas partes. Entendi. Era só isso minha dúvida mesmo. O que mais, gente? Vixe, Maria, agora tem que arrumar minha resposta. Professora, como que vai se dar a questão da prova, com todo esse cenário Olha, de ficar em casa? por enquanto, a gente ainda não sabe, não foi passado nada para nossos professores por enquanto. Eu acredito que a instituição ainda não tem um posicionamento definido, porque também não tem um posicionamento geral definido ainda, né? A gente ainda não sabe quanto tempo que essa quarentena vai durar, a gente ainda não sabe quando exatamente as aulas voltam, né? Então, por enquanto, não tem resposta para isso. O que eu posso te dizer é que quando isso estiver definido, vocês vão ser avisados com antecedência, a gente não vai cobrar nada que não tiver sido trabalhado, né? Vai ser um momento que é difícil para vocês, é difícil para a gente também, então não tem interesse nenhum em prejudicar vocês, por exemplo, com uma prova fora da realidade que a gente está vivendo, né? Ela tem que estar dentro do conteúdo que a gente trabalhou. O mais importante é dar esse suporte, né? Nem que seja online, porque Uhum. o entendimento que a gente tem, às vezes, é diferente do que tem que ser, do que vai ser cobrado. Então, eu fico bastante apreensiva em relação a isso, porque eu tenho bastante dificuldade. Tem muita dificuldade em história, e entrou psicologia dentro da história, e, nossa, a cabeça tá uma salada de fruta, sendo bem sincera. Mas vai trazendo as suas dúvidas, fala comigo, que daí eu te ajudo, eu respondo suas dúvidas. Com certeza você vai conseguir desfazer esses nós. Agora, por exemplo, você trouxe uma ideia que não estava tão dentro do assunto da disciplina, não é uma ideia errada, mas não é uma ideia que está dentro do assunto da disciplina. E aí a gente. Ele está me avisando aqui que com 40 minutos, talvez. Se cair a ligação com 40 minutos, eu ligo de novo, tá? Porque esse aplicativo tem esse problema, ele só dura 40 minutos a chamada. Outra questão, outro ponto, é que lá no Ava eu deixei um link de um podcast, que é o SciCast. Alguém escutou? Eu comecei, não Ainda terminei. não. Escutem, ele é ótimo para tirar essas dúvidas. Só que ele tá falando bastante coisa, vai apresentando bastante coisa ao mesmo tempo. É bom você ter uma base, ter lido um livro para Isso, é bom ler o livro primeiro. Eu fiz um vídeo resumindo algumas coisas também. Assistam o vídeo, aí depois vocês escutam o podcast, mas assim, pode escutar dando pause, pode escutar anotando as coisas que você, olha, entendi isso, então tá, vou anotar aqui no meu caderno o que eu entendi dessa parte. Porque eles são vários pesquisadores juntos e trazendo a ideia deles. Não é um conteúdo acadêmico, né? Não é um conteúdo acadêmico, porque é um podcast, não é um artigo científico, não é um livro. Só que todos eles são pesquisadores. Então, os dados que eles trazem são bem seguros. Então, vocês podem usar ele para entender melhor também. Eles trazem a história da psicologia de uma forma resumida e até engraçada, porque eles fazem piada o tempo todo. Né? Então, eu gosto bastante de ouvir, tem de vários assuntos. Acho que deve ter algum que relaciona com interesses de vocês, se vocês procurarem depois. Tem sobre desenvolvimento, sobre saúde, sobre várias coisas, mas esse especificamente eu gosto bastante disso, porque ele traz a história da psicologia.
eu tinha colocado a data de entrega para hoje. Vocês acham que vocês vão conseguir concluir o que está faltando de questões, o que está faltando para vocês escreverem hoje ainda? Professora, depois que finaliza as questões, eu consigo fazer de novo? Porque eu também deixei a 3. E eu queria Não. tentar responder. Não. Não Mas tem eu como. Ô, Fala. Laura, eu acho que a sua só finaliza. Mas não Mostra o seu rosto, Priscila. Tira essa foto daí, Priscila. Tá muito bonito nessa foto. a foto é a realidade. Mostra a cara, mulher. Eu acho que ainda dá pra tentar lá, Laura. Tenta de novo. Eu acho que quando eu enviei ontem pra ela, porque ontem o computador dela parou de funcionar, eu só consegui enviar. Agora, quando eu termino tudo, eu coloquei, tem lá pra apertar finalizar tudo. Uhum. Aí, quando você finaliza tudo, que aí não tem como mexer, mas eu acho que o seu ainda tem como, Laura. Mas eu finalizei tudo. Eu mandei. Sério? Então, Vamos fazer assim. Vocês querem combinar de todo mundo mandar por e-mail? Eu já terminei o meu, já enviei, mas acho que Não, uma tudo boa. bem. Assim, por exemplo, o da Laura que não dá para mudar. Porque eu acho que eu não tenho nem como mexer daqui também. Deixa eu ver, eu vou entrar Eu aqui mando de novo. então. mais uma vez. Manda por Eu e-mail. faço pelo... Aí no e-mail você escreve, professor, eu tinha feito pelo AVA. Me explica, porque eu não vou lembrar depois, quando eu for corrigir. Então, escreve que você tinha feito pelo AVA, mas aí você viu que ficou uma questão e você resolveu refazer, e aí você está mandando tudo por e-mail. Vamos combinar um título para o e-mail, senão eu perco o e-mail no meio da multidão de e-mails que eu recebo. Escreve no título, Introdução à Psicologia e Estudo Dirigido. Escreve isso no título, tá? Eu queria mais uma explicação dessa questão do exemplo material. O que você não entendeu? Mais uma vez, da terceira. Do exemplo da terceira. Só um pouquinho. Tá aparecendo aqui para mim finalizada mesmo, Laura. Deixa eu ver se dá para eu mudar a configuração para você mexer ainda. Eu vou tentar. Então, mas que parte da questão que você não entendeu? Gente, deixa eu fazer só um pedido para vocês rapidinho. Quem não estiver falando, deixa o microfone no mudo para a gente não ouvir os barulhos externos da casa de todo mundo. Aí a Mayara vai falar a dúvida dela. Fala, Mayara. A terceira pergunta eu coloquei que se baseia na construção do homem, do ser humano, ele faz parte do meio, a partir do momento que isso faz parte do meio, ele tem influência do mesmo. Aí eu coloquei várias outras coisas, mas aí na questão do exemplo, eu coloquei a questão material do carro, a senhora falou que não foge do contexto. Então, eu estou com dúvida de como eu consigo diferenciar, de como eu consigo exemplificar para que não fuja desse contexto. Você tem que colocar um exemplo que demonstre como que o investimento influencia na pesquisa. A pesquisa é produção de conhecimento. Uhum. Se você tivesse dinheiro, você investiria esse dinheiro em que tipo de pesquisa? Se você fosse lá um instituto de pesquisa sobre a saúde, você investiria o seu dinheiro em que tipo de pesquisa? Pode responder. Peraí, é que a babá vai dar banho na neném. Por isso que você vai estar ouvindo barulho de chuveiro? Sim, mas não tem problema, pode falar. Se eu tivesse um dinheiro, como eu investiria na área da saúde? Em pesquisa, Seria que pra tipo mim? de pesquisa? Para você, que tipo de pesquisa você investiria? É nesse momento que nós estamos de como encontrar uma vacina para o coronavírus, no caso. Ok, então é desse modo que o mundo material influencia na produção de conhecimento. Porque você está vivendo uma situação que te leva a ficar preocupada com isso e você tem dinheiro para investir nisso, entende? Então, precisa das duas coisas. Precisa de ter um lugar, uma pessoa, uma instituição que vai investir na pesquisa e precisa de um contexto à sua volta que te motive a pesquisar uma coisa.
Se não tivesse acontecendo essa situação do coronavírus agora, talvez você ia querer pesquisar uma outra coisa. Certo. Certo? Sim. Talvez, até na sala de aula eu já perguntei uma vez, e eu não lembro quem foi que respondeu, mas lá na sala de vocês alguém respondeu que queria pesquisar sobre saúde da mulher. Então, veja como muda. Saúde da mulher é uma coisa que é importante, que é interessante de estudar também. Só que no contexto atual que a gente está vivendo, o que é o desesperador, o que é que todo mundo precisa saber, o que todo mundo quer que tenha resultado rápido, é a vacina do coronavírus. É o que surge de necessário na época, no caso. A Exato, necessidade. exato. Então, lá nesse momento, as soluções de saúde que existiam eram muito precárias, né? Vocês já devem ter ouvido falar de histórias de, por exemplo, de a pessoa sentia dor de cabeça, então fazia um furo na cabeça da pessoa para passar a dor de cabeça. Uma coisa que hoje parece absurda pra gente, né? Mas lá na Idade Média era a solução que tinha. A pessoa sofria algum tipo de lesão, ela morria, porque não tinha tratamento, mesmo sendo uma lesão simples, né? Então, isso no período da Idade Média. Aí depois, essas necessidades humanas, elas eram necessidades a gente tinha necessidade de resolver esses problemas e não tinha mais o empecilho de a igreja não deixar. Porque a igreja católica, ela entendia, acho que talvez ainda entenda, que o corpo humano é onde mora a alma, e a alma é a sua ligação com Deus. Então, o corpo humano era um lugar sagrado, era uma coisa sagrada. Não poderia mexer no corpo. Mesmo depois da pessoa morta, seria desrespeitoso abrir esse corpo para estudar, como foi feito tempos depois, né? Vocês só aprendem, só sabem, só entendem como que funciona o corpo humano, só aprendem fisiologia, anatomia, porque um dia alguém abriu esse corpo e estudou como ele funcionava, certo? Hoje já não se usa mais corpo de verdade, né? Tem os manequins lá. Não sei como é que chama o manequim do laboratório. Mas não é um corpo de verdade, né? É como se fosse um boneco que simula o corpo humano. Mas se ninguém tivesse estudado o corpo humano, não teria nem como desenvolver essa peça que simula o corpo humano, né? Então, é nesse sentido, da necessidade do momento, do investimento financeiro que pode ser feito,